Oi, amores! Hoje eu tô aqui para contar para vocês sobre a minha história de vida. Eu fui adotada, aos 3 dias de vida fui adotada. Vocês não imaginam quem se tornou a minha família. Eu vou contar tudo aqui para vocês hoje. Bom, gente, a minha história é uma história de abandono, começa com abandono. E quando eu falo sobre isso, às vezes eu sou inclusive julgada, porque, nossa, você fala de abandono sendo que você foi adotada e recebeu amor? Como assim? Você não foi abandonada. Gente, só quem vive isso sabe e pode dizer: sim, eu fui abandonada. Isso não muda a minha história. Isso é um fato que aconteceu no meu passado, que me deixou marcas até hoje na minha vida. Eu vou resumir a minha história aqui pra vocês e vocês vão entender do que eu tô falando sobre essa questão do abandono. Bom, eu nasci em 1984, num hospital em Rolândia, no Paraná. Um hospital bem pequenininho mesmo. E a minha genitora, por motivos diversos, e a continuação dessa história vocês vão entender melhor esses motivos, porque eu vou contando aí ao longo desses vídeos. Mas por motivos diversos ela me deixou no hospital. Ela me abandonou, ela não me levou com ela. E a gerente daquele hospital ficou incumbida de me arrumar uma família. E essa gerente desse hospital, ela se chamava Ruth de Oliveira. Ela tinha 41 anos na época e ela era solteira. E um dia ela foi trabalhar, uma manhã normal, e chegou lá, as enfermeiras falaram: olha, vai ter uma criança que vai ficar para adoção. Naquela época era muito comum as crianças ficarem nos hospitais e famílias adotarem diretamente essas crianças no hospital. Isso é pré-ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente. Então essas adoções à brasileira, elas eram muito comuns. A pessoa adotava e registrava no seu próprio nome. Então aí as pessoas que estão me ouvindo e que foram adotadas aí entre 84, 85 até 1990, normalmente são filhos pela adoção à brasileira. E aí, então, essa gerente de hospital foi lá no berçário me conhecer para poder então arrumar uma família para mim. Chegando lá nesse berçário, ela me viu e ela fala que eu era a coisinha mais linda, palavras dela. Ela se encantou comigo naquele momento. Ela tava num momento de vida, assim, complicado, trabalhando bastante, com um pai muito doente, tinha perdido um noivo há um tempo atrás e não havia mais se apaixonado por ninguém, porque ela fala que aquele lá foi o grande amor da vida dela. E ela simplesmente falou: eu vou adotar essa menina. Ela fala que ela colocou a mão assim, ó, o dedo, né, na minha mão, e na hora eu fechei a mão. E eu costumo dizer que graças ao reflexo de pressão palmar, isso é um reflexo do bebê, eu fui adotada. Na hora que eu fechei a mãozinha, ela falou: não, eu vou adotar essa menina porque ela me escolheu. E aí aquela gerente de hospital me adotou aos 3 dias de vida. Eu costumo dizer que ela não tinha nada, gente, ela não tinha enxoval, ela não tinha, nem pensava em ter filhos. E ela pegou o bercinho do hospital mesmo, emprestou o bercinho do hospital, levou pra casa dela. E eu falo que aquele bercinho que não tinha nada, ganhou manta, ganhou coberta, eu ganhei pagãozinho da moda. Mas mais importante do que tudo isso foi que aquele bercinho ganhou acolhimento, ganhou amor, e eu ganhei uma família. A minha vida fluiu porque naquele momento eu ganhei uma família. A minha mãe, a dona Ruth. Nossa vida não é perfeita, nunca foi, mas eu olho com muita gratidão, com muito amor para esse momento da minha história. E aí eu fui crescendo e a minha mãe nunca me escondeu que eu era uma criança que tinha sido adotada. Esse é um ponto que eu acho muito importante desse vídeo, que é algo que inclusive eu recebo muito das minhas seguidoras. Quando eu devo contar pro meu filho que ele foi adotado? Gente, não pode existir o dia de contar pro seu filho. Primeira coisa, pode ser que seu filho não esteja num dia muito bom. Imagina, pela vida inteira ele entende que ele era filho biológico e de repente chega num determinado dia, você fala: olha, não, você não é filho biológico, você é meu filho que foi adotado. Isso pode causar algo muito difícil, sentimentos muito complexos nessa criança. Então a gente não precisa ter o dia de contar. Desde muito pequenininho, que foi o que a minha mãe fez, você já deve ir introduzindo esse assunto de diversas maneiras. Então, por exemplo: olha, filho, tem crianças que nascem da barriga, mas também tem crianças que nascem da barriga de outras pessoas e vêm
para o coração, para a família, para o amor de outra família. Sabe? Começar a introduzir a adoção na sua história. Tem livros maravilhosos que falam sobre adoção hoje em dia. Filho é Filho é um exemplo desses livros da minha amiga querida Mari Muradas. Então, você ler histórias, você mostrar que essa via é uma via de parentalidade como qualquer outra, que tem crianças que nascem e permanecem nas mesmas famílias, tem crianças que nascem e vão para outras famílias. O jeito que a minha mãe encontrou de me contar desde pequena foi que eu não tinha nascido da barriga dela, mas eu tinha nascido do amor dela. E que eu era filha, então, que havia nascido no desejo, no coração dela, que também é uma maneira. Eu, com a minha filha, eu não falo que ela é minha filha do coração, porque, na verdade, ela é minha filha do corpo inteiro. Ela é minha filha de alma, ela é minha filha do coração, ela é minha filha de todas as minhas entranhas. Mas, se você achar que essa é uma maneira de falar para o seu filho carinhosamente como ele chegou, enquanto ele foi desejado e que ele nasceu sim no seu coração, porque você o desejou, que seja assim. Mas você precisa entender que desde muito cedo esse assunto ele precisa ser introduzido com naturalidade, como se fosse algo normal, porque é algo normal. Nós temos aí pessoas se adotando o tempo todo. Então, você adotou, por exemplo, o seu marido e o seu marido te adotou. Vocês construíram uma família. Ou o seu parceiro e a sua parceira. Enfim, você adota os seus amigos. Nós adotamos todos os nossos filhos. Nós adotamos os nossos filhos biológicos e os nossos filhos que nascem pela via da adoção. Por quê? Porque a adoção é a construção desse vínculo de amor entre pais e filhos. A adoção, ela possibilita formar famílias. Então, isso precisa ser o assunto desde muito cedo. Eu me lembro, então, que desde que eu tinha 5 anos, eu me lembro, assim, muito claramente da minha festinha de aniversário de 5 anos. E eu me lembro que naquela época eu já sabia que eu era filha que não tinha nascido na barriga, que tinha nascido e vindo no colo da minha mãe. Então, gente, eu não vou me estender muito nesse vídeo e depois eu vou soltar novos vídeos continuando esse tema. O que eu queria falar hoje para vocês aqui, em relação à minha história, é isso. É que como desde muito pequena eu soube, não existiu um trauma em relação à minha mãe esconder algo de mim. Nada disso, eu tive outros traumas. O trauma do abandono foi um trauma e eu vou falar sobre isso num outro vídeo. Mas eu nunca fui enganada e é muito bom essa sensação, muito boa essa sensação de que você não foi enganada e de que você sempre soube da sua história. A minha adoção permitiu que a minha vida fluísse e conviver com esse tema, com esse assunto, com essa realidade desde muito pequena me fez ter um outro olhar sobre essa via de parentalidade. E é isso que eu quero continuar compartilhando aqui com vocês. Aguardem os próximos vídeos sobre esse tema, eu vou continuar falando da minha história. E não se esqueçam de se inscrever no canal e ativem os sininhos para receber as notificações dos próximos vídeos. Não se esqueça também de mandar esse vídeo para algum amigo ou alguma amiga que possa se beneficiar desse assunto.